Pessoal, agradecer o Cláudio aí pela presença, é um cara realmente muito ocupado, presidente da Sinduscom. Não é presidente, mas é country manager da XP, né, que é a maior imobiliária de hoje de Digital. metaverso, tecnologia Ah, online, não tem escritório. É um negócio que eu, por exemplo, já fui em reuniões deles aqui em Floripa, inclusive, tive oportunidade. Se eu não tivesse uma imobiliária, se eu fosse corretor autônomo ou tivesse uma imobiliária menor, com poucos corretores, não teria dúvida. Lógico que serve para as grandes também, né? Mas a pequena encaixa perfeitamente, né, cara? Uma ajuda que você tem de entrar numa grande comunidade de imobiliárias, de corretoras, de conhecimento, enfim, de tudo que, principalmente no que se fala em relação a metaverso. Então é isso, eu queria agradecer o Cláudio, presidente do Sinduscom, como falei, foi presidente da BAME, da DEME, a tudo que é da associação já foi presidente, e palestrante aí, nível Conecta, sensacional. As palestras dele são maravilhosas, ele vai falar um pouco do cenário, do panorama do mercado imobiliário, pode falar um pouquinho do plano diretor, cara, de primeira mão aí, se o que você puder falar, tá tá? bom. Mais uma vez, Beleza. obrigado aí, a gente tem alguns minutos, então, para pegar esse teu conteúdo aí, o máximo que puder. Beleza. Bom, Edson, primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado aqui. Estou vendo vários amigos aqui, o Mário, o Jairo, o Thiago, Renato. Não vou falar o nome de todos aqui, senão a gente termina o tempo e eu estou agradecendo aí a presença da galera, mas para mim é uma satisfação, como eu te falei, meu propósito de alguma forma, ajudar a melhorar cada vez mais o mercado imobiliário. E uma das formas que você tem de melhorar é você compartilhando experiência, compartilhando conhecimento, né, compartilhando informação, porque a gente trabalha no mercado que atua dentro da decisão de maior valor agregado do ser humano, né, na sua vida economicamente ativa. Então, obviamente, que para tomar uma decisão dessa, quanto melhor a informação, quanto mais fidedigna a informação, quanto melhor a qualidade da informação, melhor também a tomada de decisão. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação atualizada do mercado do Rio de Janeiro, que a gente acompanha o mercado do Rio de Janeiro, né, o mercado do Brasil, através tanto da ADEME, do Sinduscom, quanto da CEBIC, né? Eu sou vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, então isso acaba trazendo para a gente uma visão geral do mercado. Eu vou compartilhar aqui. Todos estão vendo a minha tela? Sim, ótimo. Beleza. Sim. Então, é, eu, a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco dos números, né, do que está acontecendo no mercado no Brasil e, obviamente, focando no Rio de Janeiro. Essa apresentação depois eu posso disponibilizar para vocês, então ninguém precisa tirar foto, nem se preocupar. Acho que o mais importante aqui é a gente entender as informações, né? As informações sozinhas, elas não dizem nada. O importante é a gente entender o conteúdo dessas informações. Quando a gente olha primeiro para os números do mercado imobiliário nacional, qual é a primeira informação que a gente tem aqui, né? Que o mercado imobiliário nacional, e aí a gente está aqui falando o tempo todo de mercado residencial, ele tem, né, tido um comportamento que, obviamente, é bastante impactado por esse cenário de alta de juros, alta de custo de construção, incertezas no cenário político, né? Todo mundo está vendo, e aqui a minha questão não é governo A ou governo B, mas o que a gente está vendo é uma dificuldade do governo federal em aprovar as suas demandas, né? Em colocar as suas propostas para votação. E aí, como o nosso mercado é um mercado que visa o médio e longo prazo, e aqui a gente está falando do mercado primário, tá, pessoal? O mercado primário, ele é um balizador do mercado secundário. Eu sempre digo que quando você tem uma região, né, escolhe aí o bairro onde você atua. Se você atua num bairro que não tem lançamentos há muito tempo, o que acontece? O mercado secundário é que dita o preço daquele bairro. No primeiro momento, quando você tem um lançamento de um produto do mercado primário naquele bairro,
e aí aquele lançamento traz um novo preço para o bairro, todo o mercado secundário, naturalmente, ele vai para um novo patamar, para uma nova barra de preço. E aí, se esse lançamento vende tudo, opa, temos um novo patamar de preço. Se esse lançamento não vende nada, significa que a barra tem que descer, o patamar de preço é inferior ao que aquele lançamento estava propondo. Então, por isso que existe uma relação direta do mercado imobiliário primário com o mercado imobiliário secundário. Então, qual a primeira informação que a gente vê aqui? Que houve uma queda de 44% no volume de unidades lançadas no Brasil, quando a gente compara o quarto trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. É óbvio que o mercado ele tem uma sazonalidade, onde normalmente o primeiro trimestre é diferente. O segundo é mais forte que o primeiro, o terceiro é mais forte que o segundo, e o quarto trimestre, na esmagadora maioria das vezes, é o trimestre mais forte do ano. O que a gente viu? Primeiro, que o mercado ele teve uma redução de 44% do quarto TRI de 22 para o primeiro TRI de 23, mas quando a gente compara TRI com TRI, né, e aí nessa sazonalidade é a melhor comparação que a gente pode fazer, entre o primeiro trimestre de 22 e o primeiro trimestre de 23, no Brasil, houve uma queda de 30% no volume de unidades lançadas. Quando a gente olha o quadro abaixo, a gente vê isso por região. E a gente vê que todas as regiões tiveram uma queda bastante relevante no volume de unidades lançadas. Sudeste, que é a nossa a nossa região, teve uma queda de 22% no volume de unidades lançadas. Quando a gente desce para olhar as vendas, a gente vê o seguinte, que entre o primeiro trimestre de 22 e o primeiro trimestre de 23, houve uma queda de 9,2%. Quando a gente olha para o Sudeste, 3%. Aí, a primeira informação importante aqui do nosso papo. Se a gente disse que o volume de unidades caiu 30% no Brasil e 22% no Sudeste, mas o volume de vendas caiu 9,2% no Brasil e 3% no Sudeste, o que isso significa? Lançamos menos unidades, mas a gente vendeu menos, mas numa proporção que não foi tão grande as unidades lançadas, ou seja, caiu mais o volume de unidades lançadas do que caiu venda. Então, significa dizer que a gente está vendendo as unidades de ticket maior. Estamos vendendo menos unidades, mas com ticket maior. Então, a gente teve um volume de vendas que se manteve, né, apesar de menor, não tão menor quanto o lançamento. Então, quanto você vende mais do que lança, qual é o resultado? Queda do estoque. Então, a gente vê que o estoque de volume de unidades no Brasil caiu em torno de 6,4%. Então, quando você olha qual era o estoque final do mercado imobiliário no Brasil no final do primeiro trimestre de 22, 292 mil unidades. Qual é o estoque final do mercado imobiliário no Brasil ao final do primeiro TRI de 23? 273 mil unidades. Uma queda de 6,5% de unidades. Quando a gente olha pelas regiões, a gente olha aqui de novo, o nosso Sudeste, a gente teve uma queda na casa de 2% no estoque. Quando você diminui o estoque, você abre janela de oportunidade para novos empreendimentos serem lançados. Quando a gente olha unidades lançadas e unidades vendidas acumuladas nos últimos 12 meses, o que a gente percebe? A gente percebe aqui, ó, na linha azul, lançamento, e na linha verde, venda. Então, você vê o seguinte, houve uma inversão na curva, né? Ou seja, a gente está lançando menos do que está vendendo. Lançando menos do que está vendendo, consequência, reduz-se o estoque. Quando a gente olha para o Minha Casa Minha Vida, que é um mercado que sempre foi muito relevante no Brasil, a gente observa que essa representatividade vem caindo ano após ano. De novo, aumento de custo de construção, diminuição do poder aquisitivo das famílias,
Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma pesquisa que mostra que a cada meio ponto percentual que se aumenta a taxa de juros do crédito imobiliário, você tira do jogo 500 mil famílias. Ou seja, 500 mil famílias deixam de ter capacidade de compra quando você aumenta meio ponto percentual na taxa de juros. Aí você fala, peraí, Cláudio, como é que é essa relação? Quando você aumenta a taxa de juros do crédito imobiliário, o que aumenta naturalmente? A prestação. Quando aumenta a prestação e o cara pega a renda dele e ele só pode comprometer no máximo 30% da renda dele para efeito de análise de crédito imobiliário, se a prestação aumenta, o percentual que ele tinha diminui. Então, na prática, ele deixa de ter capacidade de comprar o seu imóvel. Quando o cara deixa de ter capacidade de comprar o seu imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida, mas ele não vai morar na rua, onde ele vai morar? Favela, situações irregulares, invasões. Essa é uma preocupação que nós devemos ter, independente de mercado imobiliário, como cidadãos. Né? Não faz sentido nenhum num país como o nosso, onde a gente vê, infelizmente, que a gente está longe de resolver o déficit habitacional e a pobreza, a gente vê uma redução no volume de unidades lançadas dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente vê aqui que, quando a gente compara o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022, então, em 2022, a gente lançou quase 29 mil unidades, e no primeiro TRI de 23, 16 mil unidades, uma queda bastante relevante. Quando a gente olha no comparativo entre as regiões, olha aqui que absurdo. Você pega o Nordeste, né, que é uma das regiões mais pobres que a gente tem no país, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, que 30% do que foi lançado aqui no primeiro trimestre de 2023 era Minha Casa Minha Vida. 70% está fora do mercado. Né? E aí, obviamente, se está fora, as pessoas não têm condição de pagar. Quando você vai olhar nas unidades vendidas, a gente tem uma redução menor, então a gente tem um comportamento muito semelhante aos outros segmentos, o que diminui ainda mais a oferta de estoque de Minha Casa Minha Vida em todas as regiões do país. Olha que informação importante. Hoje, quando a gente olha para unidades em oferta, a gente vê o seguinte, que no Nordeste, somente 23% das unidades hoje que estão em estoque estão enquadradas dentro do Minha Casa Minha Vida. E na região Sudeste, por exemplo, 33% só está dentro do Minha Casa Minha Vida. Só para vocês terem uma ideia, o Minha Casa Minha Vida foi iniciado em 2009, em 2010 começaram os projetos, em 2011 a gente começou a ver realmente o volume crescer. Nessa época, o Minha Casa Minha Vida representava 60% do mercado. 60% do mercado. Hoje, na região onde ele tem mais representatividade, que é a região Sudeste, ele representa 33% do mercado. Aqui, obviamente, é o ponto de atenção, mas também, por outro lado, por isso que vocês têm visto esse discurso recorrente do governo federal em dizer que vai cada vez mais ampliar a atuação do Minha Casa Minha Vida. Uma outra informação importante, né, e agora informação de bastidores, para todos vocês que atuam no mercado, o que tem acontecido é que alguns estados têm criado programas complementares ao Minha Casa Minha Vida. Em que sentido? Programas que dão valores que vão complementar os subsídios federais. Então, São Paulo criou um programa que hoje dá em torno de 19 a 20 mil reais, além do subsídio do governo federal. Então, isso tem fomentado bastante o mercado do Minha Casa Minha Vida em São Paulo. O Paraná também já lançou um programa lá com o Ratinho Júnior. E o Rio de Janeiro, a gente está brigando, já tem um programa no forno que deve ser lançado em breve para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, em breve, teremos no estado do Rio de Janeiro um programa de habitação de interesse social que será complementar ao programa Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal. Então, para aqueles que atuam mais nesse segmento, estão aqui nos escutando, fiquem atentos, porque certamente surgirão oportunidades dentro desse segmento. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro,
aí aqui só olhando para o nosso mercado, o que a gente vê? Isso aqui foi o comportamento dos lançamentos, e aí sempre comparando o período de janeiro a abril, né? Então, aqui, janeiro a abril de 19, 20, 21, 22 e 23. O que a gente vê? Que houve uma queda no volume de unidades lançadas de 41%, comparando janeiro a abril de 22 com janeiro a abril de 23. Lembrem que esse número está muito próximo do que aconteceu no Brasil. Lembra que era 44%. Mas está distante do que aconteceu no Sudeste, que era 20% de redução no volume de lançamentos. O que significa dizer? Que o Rio de Janeiro teve uma queda maior do que, por exemplo, São Paulo, que teve uma queda muito inferior a essa média dos 44% do Brasil. Aqui, quando a gente olha... não, aqui é repetido, desculpa. Aqui, quando a gente olha as unidades lançadas no acumulado dos últimos 12 meses, a gente vê como o ano de 2023 ele começou mais fraco do que os anos anteriores. E aí, de novo, né, assim, pensem na figura do incorporador, olhando uma taxa de juros que até então não tinha sinalização de queda. Vamos olhar que esse número é no final de abril. Agora, em junho, a gente começa a ter uma sinalização de possibilidade de redução de juros, porque o PIB está melhor, porque a inflação está menor, porque o desemprego melhorou. Então, existe aí uma sinalização para a próxima reunião do Copom, na próxima semana, numa redução de taxa de juros. Mas em abril, a gente não via essa sinalização. Por isso, você vê, a gente está hoje num patamar muito próximo ao que a gente tinha em 2019, pré-pandemia. Quando a gente olha para unidades vendidas, o que a gente vê? Também um comportamento muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Lembra? No Brasil caiu 44% de lançamento e no Sudeste caiu 20% de lançamento. No Sudeste, caiu 3% venda. No Brasil, 9%. No Rio de Janeiro, 11%. Então, nós estamos também acima da média nacional. Se o Sudeste foi 3% de queda e o Rio de Janeiro, 11%, a consequência direta é que São Paulo teve um aumento no volume de vendas na casa de 3%. Então, São Paulo teve uma redução de lançamento, mas teve um aumento no volume de unidades vendidas. O Rio de Janeiro teve redução no volume de unidades lançadas e no volume de unidades vendidas. Mas a boa notícia é que a queda de venda não foi na mesma proporção da queda de lançamento. Então vamos lembrar, Rio de Janeiro caiu 41% no volume de unidades lançadas, mas caiu só 11% no volume de unidades vendidas. Então significa dizer que as vendas ainda continuam, a gente está vendendo estoque, porém, se a gente não tem lançamento, pode ser que em algum momento a gente possa não ter produto em algumas regiões da cidade para vender. E aí o que a gente tem, né? Aqui, lembra que a curva de unidades lançadas nos últimos 12 meses vinha caindo e a gente tem uma estabilidade na curva de unidades vendidas nos últimos 12 meses. Então, de novo, a gente está vendendo mais do que está lançando. Se você vende mais do que está lançando, o que a gente tem? Uma redução no estoque. Então, aqui, a gente olha esses números e a gente vê o seguinte, que o VGV lançado caiu em torno de 46%, enquanto a unidade lançada caiu 28%, 29%. Então, nós tivemos no Rio de Janeiro, apesar de venda com ticket maior, nós tivemos lançamentos de tickets menores. Então, de novo, as vendas do mercado têm sido de tickets maiores, mas os lançamentos têm sido de tickets menores. E aí, obviamente, a gente olha aqui que não tivemos, né, praticamente
lançamento nenhum, não, praticamente não tivemos lançamento nenhum de comercial, né? Nenhum empreendimento, nenhuma unidade lançada, consequentemente nenhum VGV, mas tivemos lançamento de empreendimentos horizontais. O que são os empreendimentos horizontais? São os loteamentos, né? Empreendimentos de lote. Então, a gente tem hoje também um comportamento bastante interessante de loteamentos em termos de venda, em termos de lançamento, dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente olha aqui como é que se comportou em relação aos padrões, né? O especial, só para estar todo mundo na mesma página, são as unidades compactas, né? Então a gente chama de especial porque o tamanho ele é pequeno, mas o ticket médio ele se assemelha a um econômico. Então, se você for lá de valor, ele é um apartamento que pode parecer, pode confundir com o mercado econômico, mas ele não é econômico porque tem preço de metro quadrado muito alto, né? Então, você fala aí de um apartamento hoje de 30 metros, né, a 10 mil, 15 mil reais um metro quadrado, ele está longe de ser um econômico, mas quando você vai olhar o ticket dele, ele está dentro dos 350, 400 mil reais, que poderia ser um produto econômico. Aqui, o que a gente vê? Né? Que a esmagadora maioria dos nossos lançamentos, né, que aconteceram no primeiro TRI de 2023 foi em produtos econômicos e produtos standard. O que é o produto standard? É aquele produto logo acima do Minha Casa Minha Vida e até 500 mil reais. Tá? Então, esse é o produto standard. A gente olha que o que foi lançado foi basicamente no seu volume econômico standard, mas o que foi vendido dentro do primeiro TRI de 2023 foi o produto econômico, né? Então a gente vê que o mercado está muito alavancado no produto econômico quando a gente fala no Rio de Janeiro. Obviamente, os produtos especiais, a gente tem um número que mostra que hoje, dentro do Brasil, a cidade, né, o mercado imobiliário que mais lançou produtos compactos foi São Paulo, disparado, depois Curitiba, depois Salvador e, em quarto lugar, o Rio de Janeiro. Então, eu digo isso sempre porque a gente olha e fala assim, lançou muito compacto, né? Tem muito compacto na rua, tem muito compacto sendo lançado, mas quando a gente compara para o tamanho do mercado, proporcionalmente ao nosso mercado, a gente ainda tem um espaço enorme de crescimento. E a gente olha aqui na oferta final, ou seja, em número de unidades, o que a gente termina o primeiro TRI de 2023. Então, a gente tem mais de 1.000 unidades desse segmento especial, perto de 3.500 do econômico, 4.600 do standard e assim sucessivamente. E aí, embaixo, a gente tem do mercado comercial e do mercado que a gente chama horizontal, que seriam, então, os loteamentos. E aqui a gente olha entre o que a gente tem hoje em termos percentuais, você vê o seguinte, que de tudo o que foi lançado, a gente tem só 9% foi desse segmento especial, mas 25% da oferta que a gente tem hoje é do segmento especial. Por isso, essa sensação da gente ter muito estoque de volume de empreendimentos especiais, que são os imóveis compactos. E a gente percebe, né, obviamente, que esse é um mercado que, às vezes, tem muito lançamento, e aí, por isso, a velocidade de vendas acaba sendo reduzida, mas, na prática, quando você olha o todo, você vê que ele representa pouco, né? Ou seja, menos de 9% de tudo que foi lançado está dentro desse segmento. E aí a gente olha aqui, dentro do que a gente chama aqui de luxo e super luxo, né? Hoje ele representa perto de 8%, quase 9% do nosso mercado do Rio de Janeiro. Então, isso mostra que existe uma oportunidade grande para esse segmento em termos de lançamento, em termos de venda. Quando a gente olha
em VGV. Obviamente, essa análise, né, ela acaba sendo distorcida, né? Então, a gente vê aqui que o ticket médio do que a gente tem hoje de oferta das unidades especiais está na casa dos 600 mil, 580 mil. Quando a gente olha lá na outra extremidade, o super luxo, a gente tem aí tickets na casa de 6 milhões e meio. 6 milhões e 100, desculpa. E aí, isso também é um ponto de atenção para todos vocês, né? Porque o mercado secundário, como eu falei aqui no início da nossa conversa, ele acaba sendo balizado por essas informações, né? Então, quando você tem um lançamento de um produto, mercado primário, alto luxo, Zona Sul, vendendo um apartamento novo por 10 milhões, 12 milhões, às vezes é a oportunidade de você ofertar aquele produto secundário, que pode não estar nas melhores condições, mas, obviamente, juntando o preço que o cara vai pagar, mais uma reforma que ele vai fazer, chega num valor final abaixo do que está sendo proposto pelo mercado primário. Então, isso, de novo, um mercado acaba ajudando o outro, né? Seja vendendo e abrindo espaço para o mercado secundário, seja não vendendo e abrindo espaço para o mercado secundário. Então, o que a gente vê aqui hoje, né, esses valores são os valores do que está sendo ofertado, né, não necessariamente o que está sendo vendido, mas dentro do que tem de disponibilidade do que foi lançado dentro do mercado imobiliário. E aí, a oferta final, né, que é sempre o produto de lançou, vendeu, o que acontece, então, em termos de oferta final. E a gente olha de abril de 2022 para abril de 2023, a gente teve uma queda de 10% no volume de oferta final dentro do mercado do Rio de Janeiro. E aí eu volto aqui um pouco com vocês para a gente olhar o seguinte, né? Se a gente teve, né, num quadrimestre, né, uma média aqui olhando em torno de 3 mil unidades vendidas, se você tem um estoque hoje de cerca de 11 mil, então você tem, na verdade, 4 quadrimestres. Então, a gente teria hoje um estoque de perto de 16 meses de estoque num volume de vendas de perto de 4 mil por mês, né? Então, a gente está falando 4 mil por quadrimestre. Então, a gente tem hoje um estoque do mercado primário bastante elevado na cidade do Rio de Janeiro. E aí, por fim, né, o que a gente estava conversando aqui no início, existe, obviamente, hoje, oportunidades e desafios dentro do nosso mercado. Eu coloco aqui primeiro a questão da revitalização de centros urbanos. Então, estejam atentos, porque existe hoje na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro a discussão de um Reviver Centro turbinado, tá? Então, é um Reviver Centro que vai ser melhorado em relação ao Reviver Centro original. Então, para quem aqui trabalha com produtos para incorporação, para retrofit, tem clientes hoje com imóveis no centro que às vezes não sabe o que fazer, vem um Reviver Centro turbinado, e essa turbinada vai, eu não tenho dúvida nenhuma, viabilizar muitos negócios que até então não vinham sendo viabilizados pelo Reviver atual. Então, atentem, fiquem atentos ao que está sendo discutido, porque tem, sim, oportunidades dentro desse segmento. Hoje, o plano diretor, que foi o que eu acabei de conversar aqui, também vai abrir oportunidades, então tem discussões que podem mudar por completo o vetor de crescimento da cidade de Rio de Janeiro em relação ao mercado imobiliário. Então, existe hoje uma tendência da prefeitura em turbinar, através do plano diretor, a P1 e a P3, e aí estamos falando basicamente de Zona Norte, né? Então, incentivar o mercado imobiliário da Zona Norte, criar mais adensamento, criar mais gabarito, criar mais oportunidades de desenvolvimento de novos projetos. Eu volto ainda um pouco à revitalização dos centros urbanos, a região do Porto,
né, a região do Porto, que até o início dos primeiros projetos lá que foram lançados pela Cury, ele praticamente era uma área esquecida, né? Era uma área esquecida para o mercado residencial, estava muito focado nos corporativos, grandes proprietários. Acho que o exemplo do que a gente viu aí de sucesso dos lançamentos dos projetos da Cury e da Encamp mostra o tamanho da oportunidade, né? Eu queria dar um dado para vocês, que a gente fez uma pesquisa, mostra que 63% da população assalariada do Rio de Janeiro, ou seja, as pessoas que trabalham com carteira assinada, passam pelo centro do Rio todos os dias. Seja porque trabalham no centro, sejam porque usam o centro como hub de transporte para outros lugares. O cara vem de trem até o centro, dali ele pega o ônibus ou o metrô, ou o cara vem de metrô até o centro e faz baldeação para pegar a outra linha para ir para Barra, São Conrado ou Zona Sul. O cara vem de barca até o centro para dali ir para o seu trabalho. O cara vem da rodoviária, né, até o centro, porque veio de outra cidade, aí, de repente da Baixada, ou do outro lado da ponte Rio-Niterói. Então, tem hoje uma oportunidade muito grande de deslocamento de pessoas para virem morar no centro e no Porto. O plano diretor, então, eu já falei. O Minha Casa Minha Vida, como eu comentei aqui ao longo da nossa conversa, a gente, na prática, certamente vai ter um incentivo muito grande para o Minha Casa Minha Vida nesse novo governo, seja no federal, seja no estadual. Como eu falei para vocês, vai sair do forno um programa de habitação de interesse social do governo estadual, em breve, que vai complementar o programa federal. Então, acreditem, haverá, sim, um crescimento muito grande do mercado popular no estado do Rio de Janeiro, na cidade também, consequentemente, mas no estado do Rio de Janeiro. Reforma tributária. A gente hoje tem discutido bastante lá em Brasília pontos que são fundamentais, inclusive, para a intermediação imobiliária. Então, vocês precisam estar atentos, porque hoje existem discussões que podem modificar a tributação do trabalho, tanto da intermediação imobiliária, quanto da parte da administração de imóveis. Então, existe hoje, inclusive, uma frente parlamentar criada para discutir essas questões relativas à função do corretor de imóveis. E a questão do funding, né? A gente sabe que o mercado imobiliário ele não funciona sem dinheiro, né? Assim, o empreendedor precisa de dinheiro para comprar o terreno, para fazer os empreendimentos, o comprador precisa de dinheiro para comprar os seus imóveis, e a gente está tendo mudanças importantes nessa questão do funding. Eu não sei se vocês leram, mas na medida provisória que trata do Minha Casa Minha Vida, já abre ali uma oportunidade para outros bancos trabalharem o Minha Casa Minha Vida, que não somente a Caixa Econômica, que hoje praticamente tem um monopólio. Hoje existem, dentro das fintechs, uma oportunidade também de conseguir funding para os seus clientes adquirirem imóveis. Hoje, um produto que é pouco utilizado, mas que, se vocês estudarem e mergulharem a fundo, que é o Home Equity, pode ser uma solução, sim, para, às vezes, destravar negócios imobiliários. Então, o cliente pode, hoje, estar comprando um imóvel, né? O que acontece na grande maioria das vezes? O cliente quer comprar um imóvel, mas quer vender o dele para poder comprar o imóvel. E a gente tem muita dificuldade de acertar essa mosca, né? Pá! Vender e comprar quase que concomitante, né? Então, é algo que beira o impossível, né? Você encontrar um comprador para comprar o seu imóvel no preço que você quer, ao mesmo tempo que você encontrou um vendedor para vender o imóvel para você no preço que você quer pagar, né? São muitas incógnitas numa equação que precisam se enquadrar. Como é que o mercado lá fora tem resolvido isso? Produtos semelhantes ao Home Equity,
que basicamente é o cliente fazer uma operação de home equity com o imóvel que ele tem, ele recebe 50%, 60%, 40% do valor avaliado do imóvel dele. Com esse valor, ele já dá entrada no novo imóvel, então garante o novo imóvel. Enquanto isso, ele continua vendendo o imóvel dele. Quando ele vender, ele pré-paga o home equity que ele pegou e a diferença ele termina de pagar o imóvel que ele comprou ou pega, obviamente, o financiamento imobiliário. Então, isso é criatividade no funding hoje disponível no Brasil, que, obviamente, traz muita semelhança ao que foi e vem sendo desenvolvido lá fora. O recado final que eu queria dar para vocês aí é que o Rio de Janeiro ele tem hoje uma oportunidade de retomar o seu protagonismo em termos de mercado imobiliário, por conta de todas essas discussões que eu acabei de falar. Então, Reviver Centro é algo do Rio de Janeiro, Plano Diretor é algo do Rio de Janeiro, e o Minha Casa Minha Vida, no que diz respeito a uma legislação de habitação de interesse social e um projeto, né, um programa de habitação de interesse social específico para o estado do Rio de Janeiro, nos moldes do que já foi feito em São Paulo e do que já foi feito no Paraná. Então, existem oportunidades para o mercado de intermediação. Como o Edson falou, eu acho que a gente tem aqui uma vantagem muito importante em relação a outros setores, porque enquanto você tem hoje indústrias que discutem a real necessidade da sua existência, a real necessidade do seu produto, do seu serviço, continuar sendo efetivamente essencial para as pessoas, né? Por exemplo, né, o dono de cinema hoje se pergunta como que ele vai continuar existindo com o crescimento do streaming, né? O dono de restaurante, ele também hoje se pergunta qual o tamanho de restaurante hoje, com o volume que se vende hoje dentro do modelo de delivery, né? O dono do shopping, ele está se reinventando, porque as pessoas hoje acabam usando o shopping muito mais para passear, porque o consumo ele já fez na internet para entregar na casa dele. A loja também, né? Será que eu vou continuar tendo loja grande? Você vai aos Estados Unidos, você olha a Quinta Avenida, aquelas lojas icônicas que existiam na Quinta Avenida, hoje estão vazias. Não faz sentido mais uma marca ter uma loja de 5 andares, né? Porque o cara não vai mais na loja comprar. Normalmente ele faz a jornada dele pela internet. Assim é o nosso mercado. Nosso mercado hoje também está se transformando. Para vocês terem uma ideia, no passado a gente tem uma pesquisa que mostra que o cliente visitava, em média, 12 imóveis até tomar a sua decisão de compra. Hoje essa média caiu para 4 imóveis. Então, hoje ele visita, em média, 4 imóveis. Por que ele visita menos imóveis? Porque a jornada dele online ficou muito melhor. Porque ele hoje, ao olhar um imóvel na internet, ele tem fotos profissionais, ele tem tour virtual, ele tem qualidade no descritivo do imóvel, e ele, então, consegue fazer um filtro maior daquilo que ele vai visitar, e aí a visita acaba sendo muito mais assertiva. Ele já sabe, né, o que ele vai encontrar na visita, porque ele já olhou nas fotos e viu, obviamente, se as fotos foram bem feitas, se as fotos foram fidedignas, ele já sabe o que ele vai encontrar dentro do imóvel. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem um desafio, né, dado que o nosso produto não tem substituto, diferente do cinema, do restaurante, da loja, piso e parede e teto vão continuar existindo, independente de qualquer transformação que venha acontecer. Nos mercados mais maduros, mesmo com toda a mudança tecnológica, a função, o papel do corretor de imóveis, ele continua existindo e é essencial, é essencial. Então, o corretor ele não foi substituído em nenhum mercado, por mais avançado que seja, mas é um corretor hoje mais capacitado, mais preparado, mais tecnológico, mais conhecedor das ferramentas, porque, obviamente, o cliente do outro lado também está muito mais exigente. Então, a gente sabe que nós, como clientes, nos tornamos muito mais exigentes, né? A gente, hoje, quando chama um transporte por aplicativo, se a gente vê que o cara vai demorar 5 minutos, 10 minutos, a gente cancela e já corre para outro aplicativo, por que a gente vai aceitar
que um cliente do mercado imobiliário tolere demorar um dia, mais de um dia, para ser contactado por um corretor quando ele acessa um lead, né? Quando ele acessa uma informação de um imóvel e tem interesse em saber mais daquele imóvel. Então, nós hoje vivemos um período onde a velocidade das coisas é muito maior, as informações estão disponíveis de uma forma muito mais democrática, então também o corretor precisa saber melhor como transformar o seu conhecimento em conteúdo para atrair os clientes, né? Ou seja, conteúdo que são conteúdos exclusivos que aquele corretor tem. Então, o corretor especialista daquela região produz conteúdo daquela região, fala sobre aquele bairro, fala sobre aquela rua, fala sobre aquela localidade, que, obviamente, vai trazer informações que vão agregar valor para o cliente, que ele não consegue consultar sozinho no Google. Agora, você trazer informação para o cara que está disponível para qualquer um, você está diminuindo a importância da sua participação na intermediação. E outra, né, a gente já viu discussões lá fora de cobrança de comissão fixa, né, independente do valor do imóvel. Já vimos lá fora plataformas que juntam o comprador direto com o vendedor para eliminar a função do corretor, mas, na prática, nada disso efetivamente veio de forma transformacional, né, de forma, vamos dizer assim, relevante a ponto de diminuir a importância e a existência do corretor. A própria EXP, ela tem hoje participação em 23 países e a sua maior operação fora Estados Unidos e Canadá, que é a maior operação no mundo, é na Inglaterra, onde surgiu a Purple Bricks, que trouxe a inovação de ter a comissão fixa. E, mesmo assim, não impediu que a EXP, que trabalha com a comissão variável, tivesse um crescimento e uma representatividade grande hoje no mercado da Inglaterra. Então, eu falo isso tudo só para colocar para vocês que vocês têm que ver essas inovações, essas transformações, essas ferramentas como aliadas de vocês e não como ameaças à não existência do trabalho de vocês. Acho que a gente tem aí um momento de oportunidade, estejam atentos a todas essas discussões, porque, obviamente, né, nosso mercado também ele é um mercado de ciclos. Então, você olhando o ciclo e se antecipando a ele, né, ou, em resumo, né, sei que vai acontecer um movimento de melhoria do projeto do Reviver Centro. Então, vou me antecipar e vou prospectar oportunidades no centro. Sei que vai ter uma mudança no plano diretor que vai turbinar a região da Zona Norte do Rio. Então, vou me antecipar a esse movimento e vou olhar oportunidades da Zona Norte. Sei que vai ter um projeto de habitação de interesse social no estado do Rio de Janeiro. Então, vou me antecipar e vou olhar essas oportunidades. Nessas antecipações é que estão as maiores oportunidades. É isso, pessoal. Peço desculpas aí por ter demorado a entrar aqui na reunião, mas a causa é nobre, estamos discutindo aí o plano diretor e isso aí é importante para todos, né? É importante para o mercado, para a geração de emprego, para a criação de valor e principalmente para todo esse ciclo aí do mercado que envolve a intermediação, os corretores e as imobiliárias. É isso. Ô, Cláudio, muito obrigado. O homem data-driven do mercado imobiliário, só homem dos dados. Dados são fundamentais, ainda mais nessa era que a gente está vivendo, né? Agradecer enormemente o seu tempo. Puxar aqui um pouquinho para o nosso lado aqui da locação, que, complementando aí o que você disse, que a diminuição dos lançamentos e o aumento da taxa de juros tira muita gente do mercado, né? Muito comprador, que pode ir para habitações irregulares, pode ir para a favela, mas também vão para a locação de imóveis, né? Continuam na locação, né? Se não tem oportunidade de comprar, então eles adiam e vão continuar. E é uma oportunidade grande para a locação também, o cenário macroeconômico que a gente está vivendo agora, né? Não, e não tenha dúvida, Edson, assim, de novo, foi o que eu falei aqui num determinado momento, né? A gente trabalha com piso, parede e teto. Então, piso, parede e teto é a nossa matéria-prima. Se isso vai ser para vender, vai ser para alugar,
vai ser para permutar, se vai ser um imóvel para co-living, coworking, né? Aí são variações do mesmo tema. Mas o grande charme do nosso mercado é que a gente consegue trabalhar nos ciclos e nos contraciclos. Certeza se vale a pena o cara investir no imóvel, o que ele faz? Opa, vou para a locação, porque ele não vai morar na rua. Esse é um ponto. O outro ponto é, o que a gente tem visto hoje, Edson? Dois grandes movimentos. Primeiro, no mundo inteiro, quando você vê incertezas em relação à economia, as pessoas acabam indo para o mercado imobiliário como estratégia de proteção do seu patrimônio. Não é investimento. Não é o cara falar assim, vou comprar esse imóvel aqui por 500, porque daqui a tanto tempo vai estar 1 milhão. Não, não, não. Amigo, o imóvel não vira pó. Ação vira pó, dólar vira pó, cripto vira pó, tudo pode virar pó. Poupança Agora, virou pó uma vez já, já virou poupança. pó, exatamente. Não, e mudam as regras, mudam as tributações, né? A gente estava discutindo há pouco tempo tributar fundo imobiliário, o que é um absurdo. Mas o cara tinha fundo imobiliário para não pagar imposto de renda. E aí agora o cara está no fundo, não sabe se vai tributar ou não vai tributar. Então, o imóvel ele tem essa característica de ser oportunidade no ciclo e no contraciclo. E o que a gente tem visto hoje, também para alertar todos vocês, é o investidor estrangeiro trazendo dinheiro para o Brasil. Porque na hora, hoje a gente tem um fenômeno, né, de aumento de taxa de juros no mundo inteiro, não é só no Brasil, é óbvio que o Brasil a gente consegue ser pior em tudo, né? Então o 13,75 não tem em nenhum lugar, mas os juros aumentou no mercado imobiliário, no mercado americano, aumentou na Europa. A gente está vendo problemas hoje, Portugal, Espanha, Inglaterra, e aí nessas horas esse investidor olha e fala assim, opa, onde eu posso, de repente, proteger melhor o meu patrimônio, aproveitando, inclusive, a conversão da moeda, né? Porque o real desvalorizado é um benefício, né? De novo, aonde tem problema, tem oportunidade, né? Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço. E a vantagem do nosso mercado é enxergar a oportunidade para vender lenço. Para chorar é fácil. A gente tem que buscar a oportunidade para vender lenço. Então, o que você falou, não está comprando, vamos alugar. O brasileiro não está comprando, vamos vender para o cara lá de fora. O cara lá de fora não está comprando, vamos vender para o brasileiro, né? E hoje você tem N formas de transformar esse ativo imobiliário numa oportunidade. Seja para o cara comprar, alugar, seja para o cara comprar, vender lá na frente, seja para o cara comprar e, de repente, usar aquilo para fazer um outro negócio, permutando com outras oportunidades. Então, de novo, o importante é a gente estar atento aos movimentos. Porque se você vai, depois que o movimento aconteceu, é legal? É legal. Mas você vai ganhar junto com todo mundo. Se você se antecipa ao movimento, é natural que você beba água limpa. E aí, quando você bebe água limpa, a oportunidade de ganho é muito maior. Beleza, pô, muito obrigado, Cláudio. Você tem horário agora aí, né? Você tem a reunião com o plano Tô. diretor. Vou te agradecer. Eu vou pedir para, caso alguém tenha pergunta, para mandar para a Nath, que a gente encaminha para o Cláudio. Lembrando que se alguém tiver interesse na XP, que o Cláudio é o representante aqui do Brasil, manda mensagem para a Nath, é um baita da plataforma, excelente para imobiliárias e corretores, estão na tecnologia, nascidos, né, na tecnologia já. O nosso Então, propósito, Edson, só para acabar aqui, fazer o meu jabá, na prática, a proposta da EXP é de empoderar cada vez mais o corretor, né? Então, como você falou, o propósito do modelo de negócio é fazer com que aquele corretor que tenha hoje já experiência, capacidade, saiba trabalhar, que ele seja turbinado com ferramentas, como a plataforma que hoje tem mais de 86 mil corretores espalhados pelo mundo e que abre esse espaço, né? Hoje, no mundo globalizado, acho que o grande atrativo da EXP é ela não ter barreiras, ela não ter fronteiras, ela ter a capacidade de você
comprar imóvel de qualquer lugar do mundo, ofertar em qualquer lugar do mundo, e essas barreiras serem transpostas através de tecnologia. É isso. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Abraço. Obrigado, pessoal. Eu vou Tchau, mandar para tchau. você, Edson, a apresentação para você compartilhar aí com todo mundo. Pode deixar. O Um pessoal da abraço. Bíblia que quiser ficar aí, a gente vai fazer o pregão. Tchau.